Olá pessoal, gravando mais uma aula para vocês, hoje com a aula do dia 21. Antes de apresentar o roteirinho nosso, enfim, desenvolver nossa aula, solicito a vocês a realização de dois trabalhos, vocês escolherão um tema, não? O primeiro deles é Relação Pais e Filhos em Tempos de Tecnologia Desenfreada. Esse é o tema, só escolher. O segundo tema é Migração Humana. Legal? Então vejam, qual é a ideia? Como não dá para trabalhar em grupo, vocês individualmente farão uma pesquisa, um levantamento de dados, e na próxima aula do dia 28, né? Aula de 28, vocês apresentariam individualmente, fariam um comentário se perceberam, o que estudaram, o que pesquisaram. Ok? Então, reforçando, o tema 1, né, seria uma sugestão, a relação pais e filhos em tempos de tecnologia desenfreada, e um segundo tema seria migração humana, causas e consequências. Então, em cima disso, eu gostaria que vocês desenvolvessem um trabalho, um levantamento de dados, como vocês quiserem. Não vale nota, deixo bem claro, não vai valer nota, ok? Nossa aula especificamente, nós vamos abordar alguns aspectos, já que vamos amarrando nessa reta quase de chegada aí, com mais umas 4, 5 aulas no máximo nós vamos ter, para fazermos a prova P2 ou, consequentemente, P3. Então, nós vamos agora começar a direcionar a questão das políticas educacionais, as políticas públicas, não, psicologia social, políticas públicas, educação, trabalho da comunidade e equipe multiprofissional, enfim, nós vamos agora começar a dar um fechamento para a nossa disciplina. E a primeira delas, nós vamos discutir questão sobre invisibilidade social. Sempre houve e sempre haverá invisibilidade social dentro de um contexto das relações sociais. O que significa isso? Que as pessoas, em função da estratificação social, em função da forma como a sociedade se desenvolve, se estrutura, pessoas serão vistas, no melhor sentido da coisa, como não existir, como não estar ali, mas que ao mesmo tempo estão. O que eu quero dizer com isso? A gente falou muito de perda de identidade, então vamos pensar no que é o invisível social. São aqueles que não produzem. Por exemplo, se nós vivemos num país capitalista, e não estou abordando questões ideológicas, aquele que não produz, ele vai viver à margem de uma sociedade. Vivendo à margem da sociedade, ele não é visto. Ele existe, ele está lá, mas ele não é visto porque ele não dá o retorno dele. Então, vamos observar os mendigos, por exemplo. As pessoas menos favorecidas que vivem à margem da sociedade. É outro exemplo. São pessoas que estão lá, então são lembradas, por exemplo, numa situação de inverno, tem os voluntários que vão oferecer um lanche, um sopão, porque são pessoas que de repente são assistidas por entidades filantrópicas. Então, em determinados momentos é que essas pessoas são vistas, mas logo são esquecidas. Quando a gente fala de políticas sociais, nós temos que pensar em governo. Então, o próprio governo ele não tem muito interesse, porque são pessoas que vão dar mais despesa do que lucro. Então, é uma visão que a gente tem que trabalhar na questão da psicologia social, não é? Então, temos lá causas: políticas sociais, investimento social, cultura e educacional, né? Cultura educacional. Não adianta nada a gente investir em pessoas, ou a sociedade investir em pessoas que não darão retorno. Eu gosto de dar o seguinte exemplo. Até mais ou menos o final da adolescência, é o Estado que vai tutelar os jovens, né? É o Estado que sustenta, que tem a despesa. Então, ele tem escola
gratuita, ele pode fazer de tudo que ele não é cobrado. A partir do momento que ele se torna adulto, que ele começa a trabalhar, a fatura chega. Então são as responsabilidades, são uma série de incumbências que cada um tem que ter. Então, se esse indivíduo, quando dá o investimento, ele vai para um desvio, ele vai para um caminho não esperado, ele é, entre aspas, que abandonado, deixado de lado. Por isso nós temos um contingente de invisíveis sociais bastante acentuado. Basta observarmos nas grandes cidades, isso porque é visível aqui para nós. Eu imagino nos interiores, em cidades menores, o quanto existe de indivíduos não vistos pelo sistema social. E isso reflete aquilo que a gente vem discutindo já há muito tempo, a gente já abordou essa questão, que é a perda da identidade cultural. São indivíduos que perderam sua identidade cultural. Alguns até mesmo perdem a sua identidade em termos de pessoa mesmo, nem sabem quem são. Estão na rua, estão à deriva, eu vou chamar de a deriva social, e esquecem até o nome, esquecem suas origens, esquecem de tudo. Então são invisíveis socialmente falando, né? E essa invisibilidade, ela pode ocorrer em várias faixas etárias. Então nós sabemos, temos crianças. Basta olhar, por exemplo, nessa época de inverno, que é terrível, as crianças dormindo embaixo de marquises, embaixo de pontes, são crianças que vivem o dia a dia, que não têm uma identidade, são simplesmente colocadas ao próprio destino, não? E que com poucas exceções, com raríssimas exceções, são assistidas por alguma pessoa de assistencialismo social, alguma entidade, repito, filantrópica, que vai dar atendimento a essas crianças, vai dar atendimento a adolescentes e adultos e idosos. Infelizmente, para os idosos, indo para outra ponta, esses ainda são acolhidos e colocados em um depósito de indivíduos. Mas veja, as crianças, os adolescentes e os adultos ficam na rua. Um exemplo disso, claro, que aí é uma questão de discussão, é a Cracolândia em São Paulo, né? Ou seja, o que nós temos de crianças, é bem sabido que tem crianças ali também, adolescentes e adultos, que estão 24 horas sob estado de droga, né? Em condições de drogadicto bastante acentuada, e que sabemos que está lá, eles agitam, eles fazem o que acontece. E de vez em quando o governo, seja ele municipal, estadual, federal, pouco importa, e a própria mídia, de vez em quando mostra, olha, aconteceu, porque na Cracolândia, mas ninguém tem ações efetivas, né? Muito pouco se faz em função do atendimento àquelas pessoas. Podemos abrir uma discussão grande sobre a questão de se fazer um trabalho digamos, muito mais efetivo, no sentido de que alguns indivíduos que são praticamente moradores dessa região, compulsivamente ser recolhidos. Se eles não têm noção da própria condição deles, que eles sejam compulsivamente recolhidos para a própria vida deles. Mas não há interesse porque o custo disso, repito, o que se vai se gastar em termos de recuperação desses indivíduos não vale a pena para o governo e, ao mesmo tempo, o que é que vai se fazer com essas pessoas? Eles recuperados, vai haver emprego para essas pessoas? Vai haver condições de moradia para essas pessoas? Qual é a condição que o próprio governo e suas políticas sociais vai oferecer? Então, talvez, chato dizer isso, talvez seja até uma forma cômoda do Estado permitir que a coisa fique dessa forma, né? Infelizmente é uma verdade. Tem um livro da Bárbara Freytag, eu aconselho até a lerem, melhor dizendo, pesquisarem, Escola, Estado e Sociedade, da Bárbara Freytag. Muito interessante o livro, é um livro antigo, mas que relata até uma realidade bem atual, muito interessante os conceitos que ela aborda. Portanto, quando a gente tem aí essa questão da invisibilidade social,
nós precisamos considerar o quanto de política social existe. Isso vai refletindo na escola, no emprego, na vida cultural. Por exemplo, nós temos no Brasil hoje uma elite que frequenta determinadas áreas e outras não. Exemplo, nas escolas poderíamos levar atividades culturais, poderíamos levar atividades de toda ordem, né? Para as crianças não se faz isso, não há estímulo. Portanto, no meu modo de ver, há também uma invisibilidade cultural, não social, agora cultural, quando não se leva aos jovens, tanto crianças quanto adolescentes, para poder se situar num contexto social. Por exemplo, pegar uma escola, eu raramente ouço fazer isso, né? Uma escola fazer um passeio no museu, fazer um passeio por exemplo, no MASP da vida ou no Museu de Língua Portuguesa. Muito raramente eu vejo isso, principalmente as escolas públicas. Mas a pandemia, bem antes da pandemia, muito raramente se ouvia o Estado investir nesse sentido. De pegar o aluno com aula, por exemplo, de manhã e à tarde pegar essas crianças e fazer um passeio com lanche, com almoço, não importa, sair para ir, por exemplo, para um museu, por exemplo. Nós temos o Museu do Ipiranga, que está fechado há muitos anos, já fazem acho que uns 3 ou 4 anos, que está em reforma e não tem mais fim essa reforma. Quer dizer, o acesso nenhum. Há essa invisibilidade cultural existente aí, ou seja, não há o estímulo do Estado. E se diz que quanto mais ignorante, melhor. Eu creio que vai de encontro àquilo que a gente está falando da invisibilidade social. É a partir dessa política, a partir desse ideal social, que nós começamos a perceber a questão do comportamento pró-social. Muito interessante isso, na medida em que nós sabemos que existem pessoas que atuam no sentido do próximo. Sabemos que existem pessoas que se preocupam em ajudar as outras pessoas, independente da faixa etária. Observamos, então, que esse é um comportamento pró-social no sentido de dar a sua parcela de contribuição. E onde nós encontramos isso? As pessoas que são voluntárias, resgatando aquilo que eu comentei agora há pouco, os famosos apoios. Nós vamos ver agora, é época de inverno, os voluntários, grupos de voluntários, levando sopa, levando lanche, enfim, para dar uma aquecida nas noites frias. Mas é só no inverno. No verão, raramente a gente ouve falar que houve uma atividade desse tipo para as pessoas menos favorecidas, não? Eu conheço médicos, raro acontecer, que fazem trabalho comunitários, muito mais o pessoal da área da psicologia social, uma questão ou outra de uma atividade na área social que de vez em quando se propõe a ajudar alguém. Exceção feita ao SESI, se eu não me engano, se não me falha a memória, quando desenvolve algum trabalho social, antes da pandemia, acho que ano passado, se eu não me engano, em algumas regiões de São Paulo, principalmente periferia, teve um pessoal que foi cortar cabelo, foram atualizar a documentação, nós tivemos, parece que dentista fez algumas consultas, enfermeiros foram lá verificar a condição de saúde de muitas pessoas, principalmente de idosos. Então, é um trabalho pró-social? Sim, ele é muito importante na medida em que ele atende as pessoas menos favorecidas, que vai de encontro à questão da invisibilidade social. Mas é um trabalho momentâneo, é um trabalho que não tem uma continuidade. Eu até entendo que se de repente as pessoas começarem a ser muito bem assistidas e tuteladas, elas podem se acomodar. Mas aí nós caímos na questão da educação e das oportunidades. Se eu tenho um Estado que oferece oportunidades, fatalmente essas pessoas não vão cair nessa condição
de não se empenhar, de não se envolver em busca de seus objetivos. Eu creio que é uma questão de educação, uma questão de conscientização social. Pelo menos penso dessa forma, não é? Então eu tenho ações individuais. Então, como eu dizia, voluntários é um modelo tridimensional que o Haroldo Rodrigues, em Psicologia Social, aborda, né? Nós vamos observar isso lá na página 33. Nós vamos falar em aula sobre esse modelo tridimensional que esse autor aborda, né? Seria o componente cognitivo, né? O componente afetivo e o componente comportamental. O que é isso? Quando a gente fala de cognição, nós falamos de organização do pensamento, né? Eu usar a minha inteligência, usar os meus meios para poder encontrar solução para os problemas existentes, que não são poucos. E quando eu falo capitalismo, quando eu falo de uma sociedade capitalista, caso do Brasil e tantos outros países, a invisibilidade social existe. Em outros países com ideologias opostas ao capitalismo, existe o invisível social também, né? Um exemplo disso na Rússia, existem muitos pobres em países onde nós temos uma proposta de ideologia mais socialista, comunista. Os invisíveis sociais existem sim, então é preciso ter o pé no chão nesse sentido. Então, quando eu falo de componente cognitivo, é quando eu tenho indivíduos, pessoas que procuram, através da sua capacidade de pensar e organizar, encontrar soluções para o bem-estar de todos. Repito, a questão afetiva vai se ligar à questão cognitiva na medida em que eu ajudo, eu estendo minha mão, eu estou te ajudando, mas você tem que fazer a sua parte, né? Estimular a pessoa a observar que ela tem também vou chamar de auto-obrigações, né? De se autoestimular, de se auto-buscar os seus objetivos. É claro que essa pessoa tem que ter uma certa assistência, mas com limitações, para que ela própria se valorize. Um outro fator importante aí na questão do componente cognitivo, quando a pessoa se percebe, quando a pessoa entende o momento que ela está e o quanto ela precisa. O problema aqui, desde pequena, vamos imaginar isso, ela não recebe estímulos, ela é desassistida e ela vai habituando-se a viver naquelas condições, né? Muita gente diz assim, mas as pessoas às vezes existem numa condição subhumana e não quer sair daquilo. Não é que ela não quer sair daquilo, ela se habituou a viver daquela forma, né? Muita gente critica a falta de higiene de muita gente. Vamos ver o histórico dessas pessoas e vamos observar o quanto elas viviam nessa condição desde pequena. Então é comum para ela viver numa condição às vezes subhumana, que é normal, é natural. E ela às vezes nem se empenha em querer mudar do hábito que criou, da condição que está vivendo e que para ela está bem adaptada. Então eu tenho uma questão do componente cognitivo aí, o afetivo e o comportamental, como eu disse agora, a pessoa se adapta, ela foi reforçada, ela foi condicionada a viver dessa forma e, portanto, para ela é ótimo. E para tirá-la dessa condição, muitas vezes é difícil, não é? Por mais trabalho proativo que se tenha, a pessoa retorna àquela condição porque ela se habituou ao longo da vida de viver naquelas condições, não é? O componente pró-social e as demandas sociais. Discussão aberta sobre o modelo tridimensional. Nós vamos discutir essa questão em aula, né? Agora não é nenhum momento para a gente poder abordar, né? Comportamento voluntário, falei agora, o cooperativo, solidário, doação e as questões financeiras, né? Ou seja, o fator financeiro é visto como uma ação proativa. Aí nós podemos abrir uma discussão bastante interessante. Se eu pego a parte financeira e fico ajudando pessoas, por exemplo, oferecendo condições financeiras, exemplo, vamos esperar a questão desse valor que é doado às famílias, né? Um determinado valor
que a pessoa tem aquela carteirinha, vai lá todo mês e retira lá um certo valor para a família, né? Eu concordo, as pessoas têm que ser ajudadas, né, em determinadas condições, mas até que ponto essas pessoas se acomodaram e vivem em função daquela migalha, desculpa a expressão, mas é migalha que dão, não é muito pouco, principalmente num país onde o custo de vida é bastante alto, mas também não se empenham em procurar um emprego. Então eu sou muito favorável que seja feita uma ajuda, mas que dê as condições para essa pessoa também, por exemplo, um chefe de família, trabalhar. Tem muito chefe de família que se acomoda. Minha família recebe 300, 500, 600 reais aí por mês no Bolsa Família, e então para mim está ótimo, estou vivendo bem. Eu acho que esse é o momento em que se tem que pensar numa política social um pouco mais arrojada. Vou ajudar sim, mas você vai ter emprego, nós vamos estabelecer prazo, você vai ter emprego, você vai procurar emprego em tal lugar, olha a indicação. Você vai fazer um trabalho social de estímulo constante que vai cair naquilo que a gente fala, uma discussão aberta sobre a questão do modelo tridimensional, que envolve principalmente o componente comportamental. É tirar esse indivíduo dessa acomodação, que é muito comum acontecer. Então, essas políticas sociais têm que ser melhor trabalhadas, não? E o componente, o comportamento antissocial. Nós vamos discutir a questão do componente pró-social, agora o componente antissocial. O que é isso? Realidade é realidade de cada sociedade. Quando se fala em antissocial, nós vamos pensar, o que é o antissocial em termos de hábitos, costumes e padrões de comportamento? Vamos pegar uma região de São Paulo, do Brasil, onde os hábitos são, como no Rio de Janeiro, que já ficou muito registrado, que nas comunidades nós temos lá hábitos, costumes e padrões de comportamento estabelecidos por um governo paralelo, que é o tráfico. Por exemplo, nós temos jovens, né, que agem de maneira antissocial, ou seja, que vão contra aquilo que se propõem os governos fora daquela comunidade. Se perguntar para uma pessoa lá de dentro se é correto o que está acontecendo, ele vai dizer que sim, porque ele se sente bem. Como já ouvi falar, o traficante, ele dá cesta básica, ele dá roupa, ele dá condições para as pessoas sobreviver, porém em função do regime deles. A nosso ver, é um componente antissocial. Ele está fugindo ao que é pré-estabelecido pelo Estado como um todo. Então, hábitos, costumes e padrões de comportamento tem muito a ver com como as pessoas vivem naquele determinado momento, naquela região. Né? Algumas regiões têm os seus costumes de agir, por exemplo, há tempos atrás, em Santa Catarina, aquela festa do boi lá, que o boi sofria, o boi era maltratado e até que conseguiram cortar. Eram costumes, e aquilo era um comportamento antissocial, ou seja, mostrava para a sociedade a maldade. Né? Ora, é um costume, né? São padrões que a sociedade estabelece lá em Santa Catarina. Então, isso tudo reflete muito a questão da comportamento antissocial. Pessoas tímidas que muitas vezes são vistas como tendo um comportamento antissocial. E às vezes é uma questão de comportamento puramente de introspecção. A relação pais e filhos, próprio comportamento antissocial. Aí vem a educação, que a gente vem falando o tempo todo, né? Às vezes o filho ele tem um comportamento antissocial mais por conta da educação recebida. E isso reflete o quanto nós temos que pensar em termos de uma sociedade como um todo, né? Tanto na esfera pró-social quanto na esfera antissocial. Nós vamos discutir isso em aula do dia 21, gente. Tá? Só para reforçar, não esqueçam que nós temos a ideia, ou estou propondo que vocês, para a próxima aula, realizem um trabalho de pesquisa sobre relações pais e filhos
em tempos de tecnologia desenfreada e migração humana, causas e consequências, que vai cair nessa condição dos dois conceitos que a gente abordou aqui. Ok, gente? Um abraço, até a nossa aula de 21 de 5, ok?